Então vejam, ó. K41S. E a falha dele é a seguinte. Pressiono o power. E ele me gera, ó, 0% de bateria. Ok. Se está 0% de bateria, a primeira coisa que eu tenho que fazer é garantir a tensão da bateria. E a bateria, para iniciar o ciclo de carregamento, é necessário que ela tenha no mínimo 3,6 volts. A bateria, se tiver menos que 3,6 volts, você pode deixar no carregador 10 dias e ela vai continuar mostrando sem carga, porque ela não é reconhecida pelo aparelho para que ela possa iniciar o seu ciclo de carregamento. Então ela tem que ter uma tensão mínima, ok? Então sempre a gente garante a tensão da bateria quando o aparelho não carrega. Então, ó, multímetro em escala de tensão, o multímetro aí na tela e vamos medir a bateria. E a tensão da bateria é 3,7 volts. Ela já tem bateria até para ligar o aparelho, mas ela deu 0%. Ok. Segunda coisa que eu quero ver é o seguinte. Já vi qual que é a falha, que é 0%. Já vi que ele tem tensão para inicializar. Agora eu quero ver consumo de carregamento. Então vamos ver. Vamos colocar aqui no cabo. Professor, uma dúvida rapidinho. Essa bateria ela pode ter tensão e não ter corrente suficiente para inicializar? Pode. E vejam aí, ó. A falha real do dispositivo é essa, ó. Interrogação, ó. Na bateria. Na bateria. Não identificou a bateria. Não, ou seja, a bateria não está sendo Identificado. reconhecida. Mas por que a bateria não está sendo reconhecida se ela tem os 3,7 volts? Por causa de identificação, né, professor? Veja aí. É a primeira coisa que a gente vai suspeitar. Então nós temos que entender o seguinte. Lá no meu conector de bateria, eu tenho 4 pads. Uma é a positivo, V-Battery. É o Jonas. Lá. A outra é uma malha chamada ID, que é identificação de bateria. A outra é chamada TH, que é temperatura de bateria. E a outra é GND, as 4 pads que eu tenho no meu conector de bateria. Então o que eu quero saber? Todas essas malhas estão conectadas a seu respectivo circuito? Então eu vou utilizar a técnica da condução reversa, que eu não falei sobre ela, mas ontem eu já dei uma palhinha. Falei para você que a reversa me informa 5 informações quando eu utilizo essa técnica. Quais são as 5 informações que a condução reversa me fala? Me fala se a linha está em curto, me fala se a linha está em fuga, me fala se a linha está aberta, me fala se a linha está, se tem resistência na linha e me fala se a linha está conectada ao circuito. A que me interessa é, está conectada ou não? É o que eu quero ver. Então eu coloco multímetro escala de diodo. As televisões estão no microscópio? E meço. Aqui, ó, conector de bateria. E aqui eu meço. Ó. Terra, que bipou com terra. Do lado, temperatura 1003. Ok, tem resistência na linha, porque é normal as malhas de temperatura ter resistências. Ok. Identificação também está conectada. E V-Bus, e V-Battery, né? Malha primária, também está conectada. Ou seja, as malhas de reconhecimento, temperatura e V-Battery, todas estão conectadas a seu devido circuito. Então eu já eliminei que a bateria tem tensão suficiente, eu já eliminei, já identifiquei qual é a falha, que é interrogação, que não está sendo reconhecida essa bateria. Já identifiquei que todas as linhas de conector de bateria estão conectadas. O que eu quero saber agora? Esse aparelho liga? Que aí eu quero saber o seguinte, esse aparelho liga na fonte? Então eu vou tentar ligar ele na fonte sem bateria, para eu ver se ele vai apresentar algum tipo de falha tentando ligar na fonte. Então, ó, tem aqui, ó, um fio soldado aqui na minha linha positiva e outro soldado aqui, ó, no meu GND. Ok. Então agora eu vou conectar na minha fonte sem bateria. Professor, o senhor testou só os dois de cima, professor? Os dois de baixo não é nada? É a mesma. É a mesma coisa? Mesma coisa. Então, ó, conectei na bateria, na fonte e power. E vejam, 100, 180, 300 Aí ele trava. e trava. Agora, vamos ver se ele dá algum tipo de imagem quando ele trava esse consumo. 0%. 0%. Então, mais uma vez, ele está falando que a bateria está sem bateria, está descarregada a bateria. Ou seja, a mesma coisa que ele informou com a bateria, ele informou com a fonte. Mas, qual é a conclusão que eu estou chegando? Esse aparelho provavelmente não aceita ligar na fonte. Então, agora eu vou fazer o terceiro teste. Eu vou tentar ligar ele na fonte de novo, mas agora com a bateria conectada.
Porque com a bateria conectada eu já vou ter temperatura e identificação de bateria e eu vou utilizar a corrente elétrica e a tensão da minha fonte. Então eu vou conectar aqui, ó, a bateria. E com a bateria conectada, eu vou ligar ele na minha fonte. Agora eu já não quero ver mais o consumo da fonte. Por quê? Porque como a bateria está ligada na conector de bateria, vai dar um consumo alto, que é o quê? A bateria está sendo reativada. É uma forma que eu utilizo até para reativar a bateria sem precisar de segurando ali com os dedos. Reativo pelo próprio celular. Assim está reativando a bateria. O importante agora é saber se liga. Agora eu quero saber se liga, não quero ver o consumo. Isso aí eu estou vendo que é a reativação da bateria. Assim não tem risco de dar problema de segurança aqui, Não, a corrente elétrica não vai para o celular, vai para a bateria. Exato. Não. Reativação de bateria é para quando a bateria está com menos 3,7, você tem que fazer ela ter a carga mínima para depois ela iniciar o ciclo de carregamento. Certo? Professor, e o teste point do positivo sempre vai ter, né? Sempre vai achar, não? Sempre não, sempre é muita coisa, que são milhares de aparelhos. Mas a maioria das vezes sim. Entendi. Então, se não for positivo, não vai achar. No test point, isso. Então, ó, agora com a bateria conectada, com a minha fonte conectada, eu vou tentar ligar junto com a bateria. E vamos ver. E ele me deu, olha, a mesma coisa, 0%. Agora eu quero saber o seguinte, e essa bateria, como é que tá? Vamos trocar ela para ver? Porque às vezes, de fato, a bateria que não está sendo reconhecida, ela tem tensão, ela tem corrente, mas as malhas de identificação e temperatura da bateria que podem estar ruins. Então a gente pega outra bateria. Não. Na própria bateria, não. A bateria a gente consegue medir nela a tensão dela. A gente já mediu. As malhas de identificação e temperatura na bateria a gente não pode medir. Então, ó, coloquei outra bateria. E com outra bateria, liga. Já ligou o aparelho. Só que a falha dele era não carrega. Então, ou seja, só aqui nós já identificamos a falha. Qual era a falha? Malha de identificação e temperatura da própria bateria, porque ela tem tensão, as minhas malhas de temperatura e identificação estão conectadas, mas me faltou o quê? Identificação e temperatura da própria bateria. Então, ó, o aparelho já está ligado, agora vamos ver o consumo de carregamento. Agora vai carregar, porque se ele identifica a bateria, ele vai carregar. Ó, acabou de inicializar, consumo de carregamento, tá lá na PowerZ, ó, 1.4 amperes. Carregando. Já, solucionado. Falha por bateria. O básico. O básico. Eu faço de 300 quilos. Então, ó, carregamento lá, turbo, tudo certo. Ou seja, não precisei de nada além de raciocínio lógico. De entender como funciona, né? De entender como funciona e medir o que necessitava para funcionar. Então, ou seja, primeiro dispositivo já solucionado. Paga a bateria lá embaixo, tá? Não é pra falar quem é técnico. Mas eu não falei, eu só falei pagar a bateria. Ele tá com vergonha, professor. Nossa, professor. Ele vai nem levantar. Aí esse aparelho vai ficar aí o resto do dia, ninguém vai pegar agora. Vou lá pro cliente que repara em placa. Então, ó,